não vou falar o nome de todo mundo, porque senão a gente fica aqui e eu não vou conseguir falar o nome de vocês todos. Mas o importante é que nós estamos todas aqui e ninguém está aqui por acaso, existe um propósito para todas as coisas e esse é o dia de começar um novo sentido nas nossas vidas, começando por mim. Eu vou falar um pouquinho aqui de quem sou, me apresentar, porque tem muita gente que eu acho que não me conhece. Alguns me chamam de Meire, outros de Darlene. Meu nome é Meire Darlene. Eu sou especialista em relacionamento, pós-graduada em psicologia da família e especialista em dores, traumas. Mas confesso para vocês que nada disso tem sentido, nada disso significa nada. Como eu sempre falo para os meus pacientes, tem muitos dele aqui comigo, mulheres da mentoria também que estão aqui comigo. E se o Senhor não estiver, sem o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, nada acontece. Então, nós estamos aqui, eu sou casada há 38 anos com o Matheus, tenho 3 filhos maravilhosos que o Senhor me presenteou, e tenho 3 netos lindíssimos, que também são dádivas de Deus na minha vida. Hoje, recentemente, moro aqui nos Estados Unidos, estou vendo várias amigas maravilhosas que o Senhor me presenteou aqui também, nesse país. Eu falo que o Senhor coloca anjos na nossa vida, onde quer que a gente vá. E isso aconteceu comigo, eu posso provar disso aqui, morando tão distante da minha família, mas a gente encontra aquela família em Cristo. E quando nós temos essa família, aí tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Bom, eu nem sempre fui da área, mas eu falo que nada nessa vida acontece por acaso, tudo tem um sentido, tem um significado. E, na verdade, eu fiz uma transição de carreira em 2018, mas antes disso eu já vinha buscando, estudando, entender o comportamento humano. E confesso para vocês que tudo se iniciou. Oi, Ana e Andréia, lindeza. Que tudo se iniciou eu acreditando que eu poderia entender o outro, que o outro era o problema. A minha surpresa foi grande quando eu descobri que o problema era eu, simplesmente eu. E que tudo aquilo era verdade. Ontem até estava conversando aqui com o Matheus, nós conversando sobre como funciona a mente humana, o comportamento humano, como uma Miriam, lindeza, como como nós nos enganamos a respeito de nós mesmos, como nós somos analfabetos de quem somos, e que o tempo todo nós precisamos estar assim, bem atentos e vigilantes, porque a gente erra o tempo todo acreditando que nós estamos indo bem, e quando a gente percebe, a gente está vacilando. E eu, conversando com o Matheus ontem, uma organista muito querida do Brasil, que foi instrutora no meu setor, e essa instrutora, no início, que eu fui para examinadora, ela simplesmente falou tudo o que ela pensava a respeito de quem sou. Na época, eu achei que era um equívoco, né? Nossa, foi por aí que eu comecei a querer entender realmente o comportamento humano e quem era o ser humano, por que aquilo, que eu nunca me vi daquela forma. E ontem eu conversando com o Matheus e falei, ela tinha toda a razão, porque ela me ligou ontem, a gente falou bastante tempo, eu falei, ela tinha toda a razão, eu era exatamente isso que ela está falando. Arrogante, prepotente, sem nenhum tipo de amor, de sabedoria. Eu era uma tola, achando que eu era muita coisa. E foi através de tudo isso que aconteceu que eu comecei nesse caminho e estou aqui hoje com vocês. E o que eu quero trazer para vocês hoje, nesse dia, é que se eu fosse contar toda a minha história, nós ficaríamos aqui nessa hora que eu tenho com vocês só contando isso. Mas é importante, mas não é tão relevante quanto o que nós vamos falar aqui hoje. Então, quando eu senti de fazer esse grupo, e foi numa oração, numa sexta-feira, se não me engano. Na segunda-feira eu fiz aniversário e um grupo de amigas me ligou, falou comigo que viria aqui para casa e ficaria aqui conosco. E passaria esses momentos aqui. E
E quando elas chegaram, eu contei para elas que eu estava orando e falando para o Senhor que eu estava me sentindo muito inútil, ociosa mesmo. É como se eu estivesse fazendo muito pouco, e a gente sabe que a gente faz muito pouco. Nós fazemos pouco, nós não fazemos praticamente nada para o Senhor. Perto de tudo que nós temos, que foi Ele que nos proporcionou. E elas falaram, faça, né? Vamos fazer então. E aí foi. Eu criei o link, abrimos o grupo e aqui estamos. Bom, então o que eu quero dizer para vocês hoje é que hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a mulher edificada. Essa mulher que ela é chamada para a virtude, para ser virtuosa e para a eternidade. Aqui nós estamos de passagem, nosso lugar não é aqui. E nem sempre nós paramos para pensar sobre isso, né? Então nós vamos iniciar essa caminhada aqui hoje e não vamos, não é simplesmente conhecimento, não é só para ter conhecimento, mas é para que a gente consiga ter transformação verdadeira, porque é isso que nós precisamos. Porque nós vivemos aqui neste mundo como se nós estivéssemos num piloto automático, né? Sendo empurradas pelas demandas da vida. Eu falei um pouquinho disso na live de sábado, mas não me aprofundei. Gente, Tá doida? por favor, quem está com o áudio aberto, fecha o áudio, porque eu não sei fazer isso, e eu sei que o pessoal do suporte não está aqui comigo, então eu não sei fechar o áudio. Então, por favor, quem estiver aí com o áudio aberto, para não dar microfonia ou ruído, faça isso, por gentileza, fecha o seu áudio, tá bom? Eu acho que tem a Luciana, que eu estou vendo aqui, que está com o áudio aberto. Bom, então nós somos empurradas, né, nessa vida pelas demandas, tentando equilibrar inúmeros papéis, né, da mulher, que é um papel de esposa, um papel de mãe, de filha, um papel de profissional, um papel de serva do Senhor. Mas a pergunta é: será que nós estamos vivendo de forma intencional? Será que nós estamos realmente construindo alguma coisa sólida? Ou nós estamos apenas passando por aqui, sobrevivendo ao dia a dia? Já nesse início, eu quero que vocês tenham essa reflexão, essa pergunta, e de preferência que vocês anotem certos questionamentos para vocês pensarem sobre isso depois. O mundo ao nosso redor, ele nos ensina a olhar para aquilo que é visível, para aquilo que é imediato. E nós nos sobrecarregamos com pressões irreais, e aquilo nos faz sentir que a gente nunca é suficiente, né? Se a gente não ficar bem atenta, nós vamos cair numa armadilha de medir o nosso valor por aquilo que nós conquistamos. Nós fazemos isso conosco e fazemos isso com os nossos filhos, né? Por aquilo que temos, pela nossa aparência, ou simplesmente pelo que as pessoas falam sobre nós, o que as pessoas dizem sobre nós. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui hoje é que Deus, ele nos chama para algo muito mais profundo, muito mais real. Eu tô vendo a live. Ó. A mulher sábia, a mulher edificada, ela edifica. A sábia, ela não apenas vive, mas ela edifica. E nós precisamos entender que a vida de cada uma de nós tem um propósito. E as nossas escolhas diárias é como se fosse um tijolinho na nossa construção, né? Para construir o nosso lar, construir a nossa família, para deixar um legado que seja fundamentado na rocha. E essa rocha é Cristo. Por isso, eu quero chamar a atenção de vocês hoje aqui para a gente refletir e ponderar sobre 3 pontos essenciais. O engano do mundo e o esquecimento do eterno, o chamado à edificação e o verdadeiro valor da mulher segundo Deus. 3 pontos essenciais. O engano do mundo e o esquecimento do eterno. Pode ficar tranquilo aí que ainda não está sendo fornecido. O chamado à edificação, A o verdadeiro
valor da mulher segundo o coração de Deus. Isso, o professor José ele fez a Deixa eu gravação. ver se o meu pessoal do suporte está aqui, se eles conseguem fechar para mim esses áudios. Essa gravação nem sei onde é que fica. A gravação, você vai fazer o seguinte, Alô? tá? Em seu Teams, Vamos pra você desligar ter o microfone. esse e-mail funcional. Aí você vai na... Deixa eu falar com ele aqui. Gente, eu sou analfabeta nesse negócio aqui. Tudo bem. É bom, né, para dar uma descontraída. Gente, vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão entendendo bem? Tudo certo até aqui? Ok. Bom, então, a mulher edificada, um chamado à virtude e à santidade, como nós estamos falando, né? Como eu falei para vocês, hoje nós não vamos aprender apenas, mas vamos dar início numa caminhada de reconstrução. Vivendo nesse mundo de distração, de superficialidade, o eterno é sempre esquecido e o passageiro recebe uma atenção exagerada. Às vezes eu vou ser redundante, vou falar algumas coisas mais do que uma vez, é proposital, tá? A gente não consiga tirar as dúvidas tudo hoje, mas no decorrer do tempo nós vamos fazendo isso. Então, muitas de nós, muitas mulheres encontram cansadas, sobrecarregadas, inseguras sobre o seu papel, sobre o seu valor. Nós somos arrastadas por um mundo onde o tempo todo nos diz como a gente deve ser, como nós devemos proceder. E às vezes a gente se perde nisso. Nós corremos de um lado para o outro, tentando preencher um vazio que nunca se sacia. Nos distraímos com rede social, consumimos conteúdo superficial, nos ocupamos com tarefas intermináveis e, no fim, nós estamos esgotadas e sem paz. E qual que é o resultado de tudo isso? Ansiedade, comparação e insegurança. O que nós temos que entender é que Deus não nos criou para confusão. Ele nos criou para a gente ser firmes, colunas firmes na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, na nossa comunidade. Ele nos chamou para sermos mulheres edificadas, mulheres que constroem sobre a rocha e não sobre a areia. Mas o mundo moderno, ele nos oferece inúmeras distrações. O celular nos prende por horas. Quanto tempo nós nos prendemos na rede social? Quanto tempo a gente fica comparando a nossa vida com a vida de influências de outras mulheres, né? A correria do dia a dia nos impede de ter tempo para Deus. E tudo isso vai nos afastando daquilo que realmente importa. Porque as coisas desse mundo passam. A beleza física desvanece. Moda muda. Não é assim? O sucesso profissional pode ser instável. Os bens materiais são frágeis. E muitas mulheres vivem num ciclo de ansiedade por conta de todas essas situações, tentando ser tudo para todos. Eu brinco que ela tenta ser a Mulher Maravilha, mas no final ela se sente vazia, cansada, esgotada, correndo atrás de validação externa, esquecendo que a nossa verdadeira identidade está em Cristo. É aí que nós buscamos a nossa verdadeira identidade. E nós ficamos distraídas pelo passageiro e esquecemos de construir o que é eterno. Lembra que eu falei?
o chamado à edificação, o engano do mundo e o esquecimento do que é eterno. E o que é eterno? Já pararam para pensar sobre isso? O que é eterno? Nosso mundo não é aqui. Nossa vida não é aqui. Nosso lugar não é aqui. Mate, faz por favor aqui, ó. É o Johnny. Meu genro sempre, as meninas da mentoria já sabem, ele sempre liga na hora que eu tô aqui na mentoria. Entende ele aí, amor? Deve ser Johnny. É. Ou Lourenço. E então, o que é eterno? A nossa fé é eterna. A nossa obediência a Deus é eterna. O nosso caráter. Esse é o legado que nós vamos deixar para nossos filhos. Essa é a transformação que nós vamos deixar para a vida das pessoas. Quando a gente vive só para o aqui e agora, como eu falei, nós nos tornamos mulheres inquietas, sobrecarregadas e insatisfeitas. Mas quando a nossa vida ela está ancorada naquilo que é eterno, nós conseguimos encontrar paz e encontrar propósito e direção. Então, nós precisamos parar e fazer uma pergunta e questionar para nós mesmos. Quem eu sou aos olhos de Deus? Para que Ele me criou? Eu estou construindo a minha vida sobre a rocha ou sobre as opiniões do mundo? Como eu falei, o mundo nos confunde sobre qual é o nosso papel. O mundo fala que nós devemos competir com os homens, que nós devemos lutar por reconhecimento a qualquer custo, buscar nossa própria realização acima de qualquer coisa. Nós colocar sempre o que é nosso, nossas sensações, nossos sentimentos, nossas emoções em evidência. Mas o que é que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus nos dá um papel, nos mostra um papel, nos revela um papel muito mais elevado e significativo. Então, a mulher, ela foi criada para ser edificadora. E o verdadeiro papel da mulher é edificar, amar e servir a Deus. Uma mulher, ela edifica, ela consegue transformar qualquer lugar em um ambiente acolhedor, por menor que seja, por mais simples que seja. Só um pouquinho, gente. Então, o que a gente precisa entender é que nós somos mulheres que edificam o nosso lar. E na palavra está escrito assim em Provérbios. Estou falando aqui. Tá alto. Uhum. O Matheus conversando com o neto dele, que foi na escolinha hoje, está fazendo aulinha. Ele chegou da aula e está ali conversando com ele na maior das alturas. E vocês estão ouvindo? Bom, então está escrito assim, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Esse versículo não fala apenas da casa física, mas tudo o que envolve a nossa vida, que envolve a nossa fé, que envolve o nosso casamento, envolve os nossos filhos, as nossas emoções e envolve o nosso caráter. Uma mulher edificada é aquela mulher que ela sabe, ela tem consciência que ela precisa buscar a Deus em primeiro lugar e colocar a sua palavra acima das vozes do mundo. Quais são as vozes? Aquelas que nós conversamos lá no início, que quer ditar as regras desse mundo para nós. Está entrando aí. É aí, ó. A mulher, acho que é a Luciana que está com o É microfone. Bruna. Bruna? A Luciana também está com o microfone aberto. Bom, vamos seguir. Então, a mulher que edifica, ela zela pela sua casa,
criando um ambiente de paz, de amor e de sabedoria. Ela cuida do seu coração, protegendo o seu coração de ressentimentos. Quantas vezes nós deixamos os ressentimentos entrar dentro do nosso ser, do nosso coração, e nós ficamos ali fomentando aquilo, alimentando aquilo que entra dentro de nós, né? Fofocas, sentimentos destrutivos. Nós não conseguimos ser extintores onde quer que nós estejamos, mas a gente, às vezes, erra muito, não é? Ao invés de apagarmos o fogo, nós colocamos mais gasolina ou lenha no fogo, né? A mulher edificada, ela é um exemplo de virtude, porque ela é luz para a sua família e para aqueles que a rodeiam. Ela tem consciência do seu chamado, sabendo que Deus a criou para um propósito poderoso. Tem ainda com o microfone aberto, né? Bom, mas o que a gente pensa? Como edificar a nossa casa? Como sair da confusão e das distrações e se tornar uma mulher verdadeiramente forte e virtuosa? Então, a gente precisa entender os primeiros passos para a transformação, porque ninguém consegue ser virtuosa de uma hora para outra. Eu não simplesmente falo, eu vou mudar e a mudança acontece. Para mudar requer persistência, perseverança, disciplina, diligência. E a gente tem que começar por algum lugar. Mas nós precisamos começar. E a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro é que a gente precisa se voltar para aquilo que é eterno, voltar para Deus diariamente. Então, se a nossa vida está desorganizada, nós precisamos começar a ajustar um tempo para com Deus. O que eu estou dizendo? Nós precisamos começar a ter um tempo de oração. Porque a gente separa tempo para tantas coisas, mas e para o Senhor? Quantas vezes nós paramos e dedicamos a nossa vida para o Senhor no nosso dia? Oi! Hoje eu falando com uma paciente, ela faz parte da minha mentoria, e ela falou que depois dessa última aula da mentoria, eu trouxe uma aula falando sobre a virtude da ordem. E nós falamos sobre qual é o lugar que Deus está na nossa vida. E aí nós fomos ver se verdadeiramente nós damos para o Senhor, para Deus, esse lugar na nossa vida. Quanto tempo nós damos para o Senhor? Então, para isso, a gente precisa estabelecer prioridades na nossa vida. Quanto tempo eu oro? Quanto tempo eu busco orientação? Quanto tempo eu passo olhando aquilo que verdadeiramente importa, que vai ser relevante para a minha vida? Eu leio a Bíblia? Eu paro para ler a palavra de Deus? Então, eu preciso ordenar a minha vida e a minha rotina. Porque, para ser edificada, eu preciso ter disciplina. Porque Deus é um Deus de ordem. E a nossa vida precisa refletir isso. Então, nós temos que estabelecer prioridades claras na nossa vida. A nossa vida espiritual, na nossa família, no nosso lar. Nós temos que ter prioridade. Dentro de uma hierarquia de valores, nós temos que ter a clareza de que Deus soberano sobre todas as coisas. Para aqueles que são casados, meu cônjuge sempre, meu marido, minha esposa, depois os meus filhos, depois a minha família de origem, e depois, lá no final, eu. É assim que funciona. Eu preciso fortalecer a minha mente e as minhas emoções. Eu não posso me deixar levar pelas emoções, pelos sentimentos, pelas sensações momentâneas quando eu sou afetada, quando algo me afeta. Eu preciso ter firmeza. As virtudes precisam estar estabelecidas dentro de mim. Eu preciso ser paciente.
aprender a esperar, saber esperar no tempo de Deus. E para isso eu preciso de renúncia. E eu preciso de autocontrole, domínio próprio. Quais renúncias? Renunciar aos meus sentimentos e às minhas sensações. Renunciar ao meu ego, à minha vaidade, à minha prepotência. Tudo aquilo que me afeta, que me faz sentir que eu preciso estar em primeiro lugar. E dentro da ordem, de acordo com a palavra, nós não somos nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Nós estamos lá em último lugar. Porque você já é. Você já é pleno, você já tem tudo, porque Deus te deu tudo. Deus nos deu tudo. Com o seu amor, com a morte do Filho na cruz, Ele nos deu tudo. Então, é necessário sacrifício e renúncia para a gente conseguir alcançar aquilo que transcende. A transcendência é aquilo que está além do que esses nossos olhos enxergam. E eu só consigo fortalecer as minhas emoções se eu não deixar ruminar dentro de mim as frustrações e as expectativas. Porque as expectativas é que me faz ser um ser humano totalmente desvirtuado e desordenado. Porque se eu espero que o meu marido seja algo que ele não é, eu me frustro. Se eu espero que o meu filho faça algo que ele não faz, eu grito com ele. Então, tudo que eu tenho expectativa, eu fico frustrada, porque eu estou sempre esperando do outro. Então, por isso a gente precisa desenvolver virtudes. Virtudes não se desenvolve, não se aprende do dia para a noite. E a gente vai entender isso aqui. É por isso que eu estou lá, desde o dia que nós começamos, enviando tarefas no grupo para vocês. Não subestimem as tarefas, parecem simples e bobas, mas são essas tarefinhas que vai fazer com que vocês saiam desse padrão comportamental que vocês estão, dessa criação, dessa forja do seu caráter que já está construído. Porque o seu caráter já está pronto, mas você não é o seu caráter. O seu temperamento não muda, mas você não é o seu temperamento. Você não precisa ser prisioneira de você mesmo, das suas sensações e das suas emoções. E às vezes nós falamos que nós somos livres. Eu faço o que eu quero. Eu falo o que eu quero. Você não é livre. Você é escrava das suas sensações, dos seus sentimentos, das suas vontades, da sua vontade baixa. Somos livres quando verdadeiramente nós paramos e pensamos: isso é devido? Isso é justo? Isso é prudente? Então, desenvolver virtudes não é de um dia para a noite, a gente precisa praticar. E nós vamos falar sobre isso, sobre a paciência, sobre a mansidão, a sabedoria, a coragem e o domínio próprio. Precisamos ser um exemplo dentro do nosso lar. Muitas vezes a gente ora, pede ao Senhor que mude a nossa casa. Senhor, muda o meu marido, Senhor, muda a minha casa, Senhor, muda meu filho, Senhor, muda a minha vida. Não é assim? Mas a gente nunca fala: Senhor, muda em mim aquilo que é necessário ser mudado. Faça-me ter consciência e compreensão do que verdadeiramente eu preciso ser para estar de acordo com a sua palavra. Para que eu seja luz onde quer que eu vou. A mudança começa em nós. Então, se eu quero um lar mais amoroso, eu preciso ser amorosa. Eu quero um lar amoroso, mas eu não sou. Se eu quero filhos obedientes, eu preciso ser um exemplo de obediência para Deus. Um exemplo de obediência como uma mulher, como uma esposa, em Cristo. Eu quero um casamento restaurado. Eu desejo um casamento restaurado. Mas eu não quero ser a transformação que eu desejo ver. É como se eu quisesse sempre receber, mas eu não quero dar nada em troca. Eu espero sempre receber primeiro. E quando eu quero receber como troca,
A recompensa, o galardão já está dado. Aqui, nessa vida terrena. E o nosso galardão não é aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Vocês precisam escolher uma área da sua vida que precisa ser edificada. Qual área da sua vida hoje precisa, você percebe que precisa ser edificada, que você precisa edificar, restaurar, mudar? É aí que você vai dar o primeiro passo. E eu vou dar algumas sugestões para vocês. Então eu falei, se a sua vida, se você percebe, se a sua vida espiritual está fraca, se você não tem vida interior, você precisa comprometer-se a orar, a ler a Bíblia todos os dias, nem que seja por 5 minutos. Qual é o tempo que você vai começar? E você precisa começar. 5 minutos? 10 minutos? Então você tem que fazer um propósito com você e com Deus. Farei 5 minutos de oração todos os dias. Olha só, gente, eu estou falando 5 minutos. Quanto tempo o seu dia tem? Quantas outras coisas você perde fazendo algo que não vai te edificar em nada? Mas aqui eu estou trazendo para vocês como inicia a mudança para você iniciar nas virtudes. Deixar os vícios, porque de vícios nós estamos repletas. São muitos vícios. E começar com as virtudes. E para isso nós precisamos começar. Se você percebe que a sua casa, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que a dificuldade dela é organizar a casa. Ela tem muita dificuldade em manter a casa organizada. A casa, eu estou falando da casa física, tá? Eu não estou falando nesta casa que é templo e morada do Espírito Santo. Porque essa casa, ela também precisa estar, essa que tem que estar muito mais organizada. E nós começamos por aqui. Com oração, com busca e pedindo para o Senhor que nos fortaleça. Então, se a sua casa está desorganizada, escolhe um lugar para você iniciar a organização. E faça como um ato de amor, como um ato de dedicação, de doação. Não como uma coisa pesada, difícil. Só eu que tenho que lavar a louça. Só eu que tenho que organizar o banheiro. Só eu que tenho que arrumar a casa. Eu também trabalho fora. Eu também... Entende? Não faça disso uma coisa pesada. Mas faça disso algo como uma entrega, uma doação. Oi, Vivi, tô te vendo aí, Vivi. Então, se você se sente impaciente, que a impaciência, ela ronda a vida da maioria das pessoas. A irritabilidade, né? Aquela impaciência. Precisamos aprender a silenciar antes de responder em momentos de irritação. Eu não posso simplesmente responder na hora que eu fico aflorada. Como eu faço isso? Respira profundamente. Inspira profundamente, segura a respiração dentro de você, conta 1, 2, 3 e libera. De novo, inspira profundamente, conta 1, 2, 3 e libera. Esse é um exercício que você pode fazer todos os dias de manhã. Levantou, já coloca isso na sua rotina. Inspirar profundamente, contar até 3 e soltar lentamente. Vai oxigenar o seu cérebro. Vai trazer uma calma para você. E você não vai falar aquilo que você depois vai se arrepender por ter falado. No momento de impulso, no momento bestial que você se tornou um animal ao invés de um ser humano. Porque é assim que a gente se comporta em muitas ocasiões da nossa vida. Em situações de extremo desafio, de embates, nós não conseguimos cerrar a nossa boca, colocar a nossa língua dentro da nossa boca e pedir misericórdia para o Senhor. Nós abrimos a boca e já vamos falando aquilo que vem, aquilo que a gente acha que eu tenho que falar, e eu falei mesmo, e é assim que tem que ser. Ora, não é assim que tem que ser.
Você não é movida por impulsos, nem por instinto. Animal é que tem uma alma sensitiva, que sente e faz. A nossa alma não é sensitiva, a nossa alma é intelectiva. Deus nos deu consciência, intelecto. E eu não estou dizendo para vocês que nós não vamos errar inúmeras vezes. Vamos, porque somos humanos, estamos numa busca para a santidade e tudo do mundo moderno nos corrompeu a tal ponto da gente achar que a gente está certo quando tudo é errado, de que o justo é injusto, de que o feio é bonito e de que aquilo que é ruim é bom. É isso que o mundo moderno fez conosco. E nós vamos sendo levada, como eu disse para vocês, no piloto automático, sem saber verdadeiramente o que é que nós estamos fazendo aqui e para que nós fomos chamadas. Porque cada um de nós, cada uma de nós que estamos aqui, temos um chamado. Qual é o seu? Eu não sei o meu chamado. Não sabe? Você é uma serva de Deus? Esse já é um chamado. A ser verdadeiramente uma serva de Deus. E como nós falamos até agora, uma serva de Deus edifica. Ela não é impaciente. Ao contrário, ela é paciente. Porque nós temos que ter dentro de nós estabelecida o amor. E para o amor estar estabelecido dentro de nós, nós precisamos compreender que amor não é um sentimento, não é somente um sentimento. Amor é um verbo, é ação, é atitude. Então nós não podemos ter uma rotina sem propósito. Nós não podemos simplesmente passar pelo nosso dia, pela nossa vida, como se fosse algo sem sentido, distraídas. Então nós precisamos de rotina. Estabeleça a rotina na sua vida. Estabeleça horários fixos para você se deitar, para você se levantar, para você comer, para você orar, para você ser presença na vida dos seus filhos. Eu trabalho o dia inteiro, tudo bem que você trabalha o dia inteiro, mas quando você chega em casa, você está em casa. Então você não pode se distrair com aquilo que não é primordial. Tudo bem até aqui, gente? Se a sua mente está inquieta, porque infelizmente a nossa mente vive inquieta, pensamentos intrusivos o tempo todo. Eu brinco com as meninas da mentoria e com os meus pacientes. Por favor, dessegue. Para de seguir tudo aquilo que não te edifica, que não vai trazer valor à sua vida. Tira um tempo longe das redes sociais. Use esse tempo para você falar com o Senhor. Para você ouvir a voz de Deus falar dentro de você. Porque a gente vai, ora, fala, mas nós não paramos para ouvir o que Deus vai falar conosco. Nós não silenciamos para ouvir a voz de Deus. E Ele fala. Ele fala dentro do nosso coração. Então, hoje, eu quero que você pergunte para você, o que eu preciso mudar hoje? É tempo de reconstruir. Não temos que perder mais tempo. Sair dessa confusão, desse cansaço, entrar num novo nível de consciência, de propósito, de virtude, porque é para isso que Deus nos chama. E a gente tem que responder com disposição e com fé. Tudo bem até aqui? Ok. Tô vendo que as meninas aí estão com saudade, né? A Ana Maria e a André com a Ana Cláudia, as primas, estão distantes, né, gente? Verdade. Família é isso. A gente, quando vê, até pela câmera, a gente tem... Eu não sei, eu sou emotiva, né? Chorona. E dá saudade. Então, nós falamos sobre o engano do mundo e o esquecimento do eterno. Então, a gente vive nessa sociedade que nos ensina a buscar reconhecimento
status, validação externa. Se a gente tem sucesso no trabalho, somos valorizadas. Se estamos bonitas, bem vestidas, recebemos elogios. Se parecemos dar conta de tudo, né? Se é aquela mulher que dá conta de tudo, nós somos admiradas. Mas quando a gente falha, nós nos sentimos cansadas, não é? Quando a gente não consegue atender às expectativas do mundo, a gente se sente diminuída. E este é um ciclo de opressão que muitas das mulheres estão presas aí, nessa busca de reconhecimento, ou através do seu trabalho, ou através da sua forma de vestir, quer ser admirada. Queremos ser mães perfeitas, né? Nós queremos ser perfeitas, nós mães perfeitas, mas a gente se culpa por cada erro. A gente quer ser esposa exemplar, não é isso? Aí ficamos frustradas quando o casamento enfrenta desafios. Queremos ser fortes, independentes, mas às vezes a gente se sente sozinha, exausta. A gente busca prazer e distração. E o que a gente precisa entender é que o prazer, ele é dopaminérgico. E prazer não é felicidade. Então, todas essas coisas momentâneas e passageiras são prazer. Nos dão prazer, não felicidade. E o prazer passa. E a gente fica pior do que a gente estava. Um momento de prazer. Quando você vê um prato de brigadeiro e você tem vontade de comer aquele brigadeiro porque você está se sentindo, eu mereço esse prato de brigadeiro. Aí você come ali 3, 4, 5 brigadeiros, na hora que está comendo é maravilhoso, é um prazer. Mas depois que você come, aquela sensação assim, sabe? Aquela deprê. Por que eu comi tudo isso? Por que eu não consegui dizer não a esse monte de brigadeiro? Eu estou dando um exemplo simples de brigadeiro. Mas é assim em muitas coisas da nossa vida. A gente foca no passageiro e a gente fica focada naquilo que é aqui, ó, visível, que a gente toca e pega. Mas o nosso foco não tem que estar aqui. Nós esquecemos do que é eterno. Do que nós esquecemos? Que essa vida passa. Que aqui é uma preparação para um dia entrar no reino da glória de Deus, porque a nossa morada é lá. E para entrar lá, nós temos que nos preparar. E de que forma que nós vamos nos preparar? De que jeito? Fortalecendo em nós as virtudes. Sem as virtudes, sem estabelecer as virtudes, nós não vamos entrar lá. Cheia de vícios. Eu falo que Deus é misericórdia e bondade. Ele nos dá todos os dias oportunidades de um novo recomeço. Todos os dias. Tem alguém que falou que não está conseguindo fechar o microfone. Eu não sei quem é. Então, o que a gente precisa entender é que aqui tudo é passageiro. Juntar tesouro aqui nessa terra, a traça e a ferrugem vai consumir. E os ladrões podem roubar. Mas a juntar tesouro no céu é para um dia nós entrarmos lá e repousarmos no reino da glória de Deus. Sabendo que tudo aqui nesse mundo, como eu disse, é temporário. A nossa aparência vai mudar. Ontem eu tinha 17, 16, 15. Eu fiz 55, segunda-feira. O tempo passa. Tudo muda. O dinheiro vai, o dinheiro vem. Não é assim? Ora nós estamos lá em cima, ora lá embaixo. Os títulos, as conquistas são esquecidos. Quantas pessoas famosas que hoje estão esquecidas? Mas aquilo que a gente constrói para Deus
E em Deus é o que vai permanecer para sempre. Pedir de novo. Gente, quem tiver, por favor, com o microfone ligado, vê se vocês conseguem aí desligar. Então, o que é que nós estamos juntando? Nós estamos investindo em coisas eternas ou nós estamos nos desgastando por aquilo que um dia vai desaparecer? Acho que eu falei lá no comecinho que a mulher edificada, ela constrói sobre a rocha. Nós precisamos edificar sobre a rocha, né? A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. Como eu falei, isso vai muito além da estrutura física do lar. Envolve a nossa fé, edifica o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir. Então, a mulher sábia, ela edifica. Então, nós precisamos, primeiro, de novo, vou reiterar, falar novamente, buscar a Deus em primeiro lugar, basear as nossas decisões na palavra de Deus. O nosso lar, ele precisa refletir um ambiente de amor, de sabedoria, de acolhimento. O nosso casamento, a nossa postura, precisa fortalecer a nossa relação com o nosso esposo, com o nosso cônjuge. Precisamos ser exemplo para os nossos filhos, porque o exemplo é que vai moldar a nossa família. Não podemos nos deixar levar pelas sensações, pelas emoções e pelos sentimentos. Precisamos buscar equilíbrio, discernimento, prudência. Porque senão, o que vai acontecer? Ao invés de sermos sábia, a mulher que edifica, que busca uma vida espiritual, primeiras coisas de Deus, que reflete paz, sabedoria e acolhimento no seu lar, que fortalece a sua postura com o seu cônjuge, com o seu marido, que tem exemplos para os seus filhos, tem equilíbrio nas suas emoções, discernimento nas coisas da vida. Se ela não edifica, ela vai ser insensata, ela vai destruir. O que a mulher que destrói faz? A mulher insensata, ela tem palavras duras, que machuca, que fere, que afasta. Eu tenho várias lives no Instagram sobre as mulheres da Bíblia e como cada uma dessas mulheres, em momentos de dificuldade, de decisões, de situações importantes, a forma que elas agiram. Então, se vocês depois vai lá, assistam essas lives. A mulher insensata, ela destrói com atitudes impulsivas, que vai trazer desordem para o seu lar. Ela não é grata, ela não agradece por aquilo que ela tem. Ela não consegue ver o lado bom, o lado positivo. Ela não consegue enxergar as bênçãos de Deus dentro da casa dela. Ela fecha a porta para as bênçãos de Deus. Como? Reclamando, murmurando. E o ambiente se torna pesado, negativo, difícil, ruim. Então, Cristo nos dá um princípio essencial. Está escrito em Mateus assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se nós queremos ser mulheres edificadas, nós precisamos construir a nossa vida sobre Cristo e sobre a sua palavra. Isso significa o quê? De novo, que nós precisamos buscar primeiramente a Deus, vida interior, vida de oração.
priorizar o que realmente importa. O que é que nós estamos priorizando? Cuidar das nossas palavras e das nossas atitudes. Quais são as palavras que saem da nossa boca? Quais são as nossas atitudes? De que forma estamos agindo? Você sabe como você é? Você se conhece? Você verdadeiramente sabe quem é você? Buscar a santidade em tudo o que você for fazer. E o que é a santidade? Qual é o nosso exemplo? Nosso exemplo é Cristo. Dessa forma, a gente vai entender que nós temos valor diante de Deus e na presença dele. Que nós não precisamos dar lugar a essas coisas que ouvimos, que nós falamos aqui no início, e de como o mundo traz para nós que uma mulher tem que ser. Quantas vezes nós nos sentimos pequenas, insignificantes? Não, é franguinho. Às vezes a gente duvida do nosso próprio valor, porque o mundo nos faz acreditar que nós somos definidas pelo que nós fazemos. O que a gente precisa compreender é que Deus nos ensinou que nosso valor está em quem somos nele. Nós fomos criada à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos escolhidas antes da fundação do mundo. Cada uma de nós que estamos aqui, não nascemos por acaso. Então, nós precisamos entender que nós somos preciosas aos olhos do Senhor. Mônica, quem é a Mônica que está ligado, que estamos falando? É uma outra Mônica, né? As meninas estão colocando aí no chat. Então, nós precisamos entender que nós somos chamadas para um propósito maior. E nós não precisamos provar o nosso valor para aquilo que o mundo fala. Porque nós sabemos que somos valiosas. Porque Deus nos formou com suas próprias mãos. E colocou dentro de cada uma de nós um propósito poderoso. O que a gente tem que perguntar é: você vive como uma mulher que conhece o seu valor? Você sabe verdadeiramente o seu tamanho? É uma outra pergunta que eu quero que vocês ponderem e pensem sobre isso. Você conhece o seu valor? Você sabe verdadeiramente o seu tamanho? Com sinceridade, quem você é? Com humildade, bom, entendendo tudo isso, nós precisamos começar a colocar em prática tudo que a gente aprendeu. E para pôr em prática, nós precisamos fazer uma avaliação na nossa vida, uma avaliação pessoal. O que a gente precisa? É terapêutico isso. Arruma um caderninho, e começa a escrever todos os dias. Cria essa rotina, esse hábito de você escrever. E você vai escrever o que tem ocupado mais espaço na minha mente. As coisas passageiras ou as coisas eternas? E você vai responder para você isso. O que é que tem ocupado mais espaço na minha mente? O que fica na minha mente ruminando o tempo todo? É assim que a gente começa a se conhecer. São coisas passageiras, ou seja, coisas que me distraem, que não têm relevância, ou as coisas eternas, ou aquilo que vai me fazer aproximar de Deus, aquilo que está me levando no caminho da santidade. Porque é isso que nós estamos buscando, é um caminho da santidade. E o que é o caminho da santidade?
É ser mulher virtuosa. E uma mulher virtuosa não é impulsiva. Uma mulher virtuosa não é uma mulher rixosa. Uma mulher virtuosa não é imprudente. Não é insensata. Não age de qualquer forma. Não anda de qualquer maneira. Isso é em todo o nosso proceder. Em todo o nosso proceder. O que a gente precisa entender é que nós, pela nossa forma e a nossa postura, nós passamos uma imagem para a pessoa que nos vê. Com a nossa fala, com a nossa postura, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de agir. É isso que eu falo para vocês, que quando eu disse lá no início, que eu achava que eu era uma coisa que eu não era, eu não sabia. Eu realmente não me conhecia, não sabia quem eu era. E achava que sabia. Então, nós precisamos aprender a entender, reconhecer quem somos e aceitar o que somos verdadeiramente, honestamente na presença de Deus. Para que a gente comece a mudar. Então, nós precisamos de uma avaliação pessoal. Deixar de ser analfabeto de quem somos. Minhas palavras, minhas atitudes, elas edificam ou destroem? Como são as minhas ações? As minhas atitudes? Como é que eu sou no momento de caos? No momento conflituoso? Quem eu sou? Como são as minhas atitudes nesse momento? Então, as minhas palavras, o que sai da minha boca, as minhas atitudes, elas estão edificando ou destruindo? Porque às vezes a gente não precisa falar nada. Só a nossa forma de ser, só a nossa expressão já diz para o outro o que a gente quer dizer. É aquela leitura, né? Que não é uma leitura que você precisa, que a pessoa faz de você sem você precisar abrir a boca. E às vezes nós fazemos isso o tempo todo dentro do nosso lar com o nosso marido. Aí depois nós não sabemos por que que ele se afasta. Não sabemos por que que o nosso lar vira um conflito. Por que que a nossa casa está um caos? Por que que o nosso lar é disfuncional? O que é que eu preciso mudar para começar a construir sobre a rocha? O que é que você precisa mudar? Faz uma reflexão. Anota. Então, escolha hoje um hábito que você precisa começar a mudar. Primeiro, para de reclamar. É uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender é parar de reclamar e começar a agradecer. Cada vez que você for reclamar, você agradece. E eu quero que você faça uma atividade, um desafio. Toda vez que você reclamar, você vai anotar que reclamou. Coloca lá um lugarzinho e faz um xizinho só para você depois contar para você ver quantas vezes você reclama durante o dia. Então aí nós somos umas mulheres reclamonas, igual me dizia a minha avó, candongueira, o tempo todo reclamando, chatas, rixosas. E na palavra está escrito uma parte da mulher rixosa, que é melhor viver numa casa no lar, dormir com uma goteira do lado da sua cabeça a noite inteira do que viver com uma mulher rixosa. Isso é bíblico, está na palavra. Então preste atenção nas suas atitudes, nas suas ações. Olha para você, como é que você está sendo? Você quer um lar harmonioso, mas você é harmoniosa? Você quer um marido amoroso, mas você é amorosa?
Eu quero receber do outro aquilo que eu não consigo ser? Se a sua casa está tensa, se a coisa está difícil, você é responsável por trazer a paz para sua casa, para o seu lar. Se a sua mente está cheia de preocupações, o que você vai fazer? Tirar um tempo e buscar o Senhor. Vai ler uma parte da palavra, vai ler Salmos. Leia o Salmo 23, leia o Salmo 91. Isso são tarefas que eu dou para os meus pacientes. Tudo isso que eu estou falando com vocês. E declara a sua identidade. Ou seja, prega para você, profetiza para você. Declara em voz alta. Diz para o Senhor. Senhor, eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou capacitada pelo Senhor. Profetiza para você. Se você não é, profetiza e começa a ser. Minha vida tem propósito. A minha casa será edificada sobre a rocha. E nós precisamos fazer isso. Todos os dias, levanta de manhã, olha para você no espelho e fala: Senhor, eu sou uma mulher que eu quero estar de acordo com os seus critérios, com a sua vontade. E sendo essa mulher, eu não posso ser movida pelos meus impulsos e pelas minhas emoções. Eu não posso ser uma besta, ou seja, um animal. Porque o animal, ele cumpre bem o seu propósito. Deus criou o animal para ser animal. E ele é bem naquilo que ele foi criado. Tudo que Deus criou, ou seja, com alma sensitiva, alma vegetativa, eles fazem bem, eles cumprem bem o papel. O homem e a mulher, o homem que eu falo, eu digo homem, é o ser humano. Deus o criou com consciência. E esse ser humano, ele não consegue controlar os seus impulsos, ele se torna pior do que um animal. Então, nós não cumprimos o nosso propósito. É isso que eu quero que vocês entendam. Que nós precisamos cumprir o propósito para o qual nós fomos chamadas. Senão, nós somos piores do que animais. Então, declare sua identidade para o Senhor, prega para você. Senhor, eu sou capaz de frear a minha língua. Senhor, eu sou capaz de deixar de fofocar. Eu sou capaz de deixar olhar, de ver a vida alheia e ficar julgando. Eu sou capaz, Senhor, de deixar de ser tudo isso que eu tenho dentro de mim, que foi construído lá na forja do meu caráter, mas eu não sou o meu caráter. Quero aqui numa aula trazer para vocês também um pouquinho sobre a construção do caráter, para vocês entenderem um pouquinho isso. Certo? Então, Deus nos chama para algo muito maior do que aquilo que nós estamos enxergando aqui, com esse olhar raso. Nós não fomos criadas para uma vida sem propósito. Nós somos criadas para ser mulher que edifica, que fortalece, que transforma. E eu não posso esperar isso do meu cônjuge. Eu não posso esperar isso do outro que está comigo, vivendo comigo, ou seja, da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. Eu preciso ser isso. Porque se trata da minha alma. Eu sei que é uma jornada difícil, desafiadora, mas é gloriosa. Cada dia que você começar a fazer, que você perseverar sendo diligente, você percebe o tanto que você vai começar a mudar. Lembrando que nós temos livre-arbítrio, que Deus não vai arrombando a porta, empurrando a porta, ele não faz isso. Ele te dá livre-arbítrio, ou seja, a escolha é sua. Que legado você deixará para os seus filhos? Quem é você? O que é que os seus filhos vão dizer o dia que você estiver ali, que você já foi, que só está o seu corpo? E eles estiverem em volta da sua urna, do seu caixão, olhando para você, o que eles vão dizer?
Qual foi o legado que você deixou nessa vida? Como mãe, como filha, como esposa, como avó? Porque Deus tem algo poderoso na vida de cada um de nós. Mas nós precisamos ter disposição para fazer o que precisa ser feito. Certo, meus amores? Nós já temos 1 hora e já está de bom tamanho, porque se eu continuar falando aqui, nós vamos longe. Mas é isso que eu queria trazer para vocês hoje, que nós possamos caminhar juntas nesse grupo, fortalecendo umas às outras, buscando a santidade, edificando a nossa vida, que seja uma vida que glorifique ao Senhor em cada coisa que a gente for fazer no nosso caminho. A gente parar e refletir, ponderar e perguntar para nós se verdadeiramente estamos no caminho da santidade, da busca da santidade. Certo, meninas? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu... Certo, amei a aula, só que eu também estou saindo, vou cantar parabéns para minha filha. Oi, Praticar as virtudes da mulher virtuosa. é isso aí. Falou, beijo, meninas, Falando, fique com beijo. Deus. Deus abençoe, meus amores, por tudo, por estarem aqui comigo. Isso não seria possível sem vocês aqui. Espero Eu que vocês... poderia ficar mais 1 hora aqui te ouvindo. Ai, Moniquinha, É você uma é delícia. maravilhosa. A Mônica já participou do meu presencial lá no Brasil, né, Mônica? Foi um sucesso, mudou minha vida. Até hoje mesmo eu estava conversando com o Walter aqui em casa e falando para ele sobre aquele encontro. Ele está mandando um beijo, mandando saudação. Passo nele também, nós estamos com bastante saudade. Deus abençoe, Mônica. Bem, meu amor, você também. Sauda a família. Saúde sim. Então é isso, meus amores. Espero que tenha ficado aqui um começo do que vai ser esses nossos encontros. Cada dia trarei aqui aquilo que o Senhor fizer eu sentir e seguiremos juntas. Se tiverem dúvida, mande lá no grupo, eu vou abrir o grupo agora e a gente vai conversando. Beijo no coração de todas vocês. Alguém tirou foto, gente? Será? Não? Já tira uma foto aí para nós. Eu também nem lembrei de tirar. Meu, só está aparecendo você e eu. Eu não consigo ver as outras participantes. Ah, é? Só vai estar aparecendo as duas. É, já saiu bastante gente também. Mônica, arrasta para o lado, que aí você vai ver todas nós aqui. Sei como que eu faço. Arrasta Eu a tela queria- para o lado. Deixa eu tentar. Não sei. Você consegue fazer print aí no seu? Eu fiz um aqui, mas não aparece todo mundo, né? Gente, se quiser me marcar, Posta no grupo para nós. Tá. Deixa quem eu quiser trocar aqui tirar, no... só você, eu e você também tira e me marca lá no... Gente, eu queria conhecer cada uma de vocês. Rayane, tô vendo a Rayane aqui. Rayane. Ah, oi, amor. Queria conhecer cada uma de vocês, mas será impossível hoje. Mas a gente vai falando. Andressa, Luciana, Faço Deus isso. Minhas filhas abençoe, Deus abençoe. Nossa, Em Phoenix eu não sei quem é. Oi, menina, a Cris tá ali. Tá com outro nome aí. Mas é isso, gente. A Ivone tá aí conosco. Já é bastante gente. Glória a Deus. O importante. Ah, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Muitas das meninas que estão lá no grupo vieram falar comigo assim, muito preocupada, porque eu mandei para bastante pessoas, convidei bastante pessoas, mas as pessoas. Gente, não é relevante, não é importante. Cada um, você pode ter certeza
que aqui vai ficar somente aquelas que forem para ficar. Porque cada uma tem o seu tempo. E o tempo não é para todo mundo, o mesmo tempo não é para todos. Algumas vão ser tocadas, outras não. Outras vão achar simplesmente que isso é balela, que isso não tem sentido. Como eu já falei para vocês que lá no grupo de mentoria eu tenho uma das mulheres que estão lá, que fez a primeira e agora está na segunda também. Ela me mandou uma mensagem assim que vocês não estão entendendo o que essa mulher falou. Ela falou, Deus me livre, eu achei que você era louca. Onde já se viu? Fazer tudo isso que você fala? Isso não tem sentido. E é uma serva de Deus, não é que não é uma serva de Deus. É. Mas não tem clareza em algumas coisas. E a gente, isso não é assim, não é de uma hora para outra. Certo, meus amores? Então tá bom, Deus abençoe e beijo no coração de cada uma de vocês. Até a próxima aula daqui a 15 dias, se Deus quiser. Beijo.